Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês a história de um cantor muito famoso lá da década de 1960, mas que até hoje também faz muito sucesso, não somente ele, mas o grupo musical do qual ele fez parte. Nós vamos falar sobre a vida, a carreira e também o sobrenatural de John Lennon, que integrou os Beatles, que até hoje é considerado uma das bandas mais famosas do mundo e para algumas pessoas a mais famosa do mundo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, pessoal, deixa o like. Não esquece de deixar o like, porque isso é muito importante para que o YouTube possa recomendar ainda mais o nosso trabalho. Compartilhe também na sua rede social. Se possível, se tornem membros aqui também, porque isso nos ajuda imensamente. Querem saber quando sai vídeo novo? Certifica-se, então, por favor, que o sininho aqui do YouTube está ativado para que vocês possam receber as notificações, mas nem sempre isso acontece. Pensando nisso, nós criamos um grupo de WhatsApp. Eu vou deixar aqui na vinheta para vocês o passo a passo. Esse grupo, ele é somente para notificações quando sai vídeo novo. Por enquanto, não tem nenhum outro tipo de interação, mas nós já estamos pensando em alguma coisa também. Tá bom? Aqui para os membros do canal, tá certo, gente? Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. John Winston Lennon nasceu no dia 9 de outubro de 1940 em Liverpool, Inglaterra. Nessa época, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e a cidade de Liverpool era bombardeada quase todos os dias, mas pelo que se conta, justamente nesse dia, no dia do nascimento do John Lennon, nenhum ataque aéreo ocorreu. O John Lennon ele era filho de Julia Stanley e de Alfred Lennon. O Sr. Alfred ele era um marinheiro de ascendência irlandesa que estava ausente no momento do nascimento de John, porque devido ao trabalho dele, ele ficava muito tempo fora, muito tempo no mar. E uma curiosidade também é que o John Winston Lennon, ele recebeu esse nome em homenagem ao seu avô paterno, o John Lennon também, mais conhecido como Jack, e também para fazer uma homenagem ao primeiro-ministro Winston Churchill. Mesmo longe de casa, o senhor Alfred Lennon ele sempre enviava regularmente cheques de pagamento para a Newcastle Road, número 9, em Liverpool, que era o endereço aonde eles moravam. No caso, nesse tempo, morava somente o John Lennon e a mãe dele, porque pelo menos num prazo ali de 5 anos, ele foi filho único. Em fevereiro de 1944, o Sr. Alfred ele desertou do serviço militar e com isso a situação financeira apertou bastante e os cheques que ele mandava para a família dele simplesmente foram cessados. Só que o que dá para entender na história é que ele não deixa isso claro para a esposa dele, para a senhora Júlia. Então, quando ele desertou desse serviço, ele ficou 6 meses fora de casa e sem dar nenhum tipo de notícia e também nenhum tipo de ajuda financeira. E com isso, a senhora Julia Stanley, nome de batismo, mas depois ela também se tornou Julia Lennon, tá? Então, tem variações do nome dela em algumas biografias. Mas, enfim, a senhora Julia ela acreditava que ou ele teria falecido por algum motivo no meio do caminho, nenhum outro parente tinha recebido nenhuma notícia dele. Naquela época não existia outro meio de comunicação, a não ser uma carta, um telegrama. Então, telefone, se ele conseguisse fazer esse tipo de ligação, mas ela não tinha como encontrá-lo. Então, ela acreditou que ou ele tinha falecido ou ele tinha abandonado ela. E nesse período, ela acabou, então, se envolvendo com um soldado galês. Só que o que acontece? Passados 6 meses, o Sr. Alfred simplesmente chega em casa como se nada tivesse acontecido. Só que tanto a senhora Júlia quanto o Sr. Alfred, eles têm surpresas muito bruscas, porque ela acreditou que ele nunca mais ia voltar, já tinha se relacionado com outro homem e ele teve a grande surpresa de encontrar sua esposa grávida de 6 semanas, ou seja, o filho não poderia ser dele. O homem com quem a senhora Júlia se envolveu era um soldado chamado Taffy Williams.
Só que o que acontece? Ela não escondeu essa história do esposo, mas ela teria dado uma outra versão. Alguns biógrafos ainda acreditam que talvez sim ela possa ter sofrido algum tipo de abuso, mas pelo que tudo indica, não. O que acontece? Quando ela viu o Sr. Alfred na frente da casa deles, ela resolveu que ela queria continuar aquele casamento, mas ela já estava grávida, então ela contou para ele uma história que ela tinha sofrido um abuso desse soldado. O Sr. Alfred, muito indignado, caçou esse homem por toda a cidade e ele encontrou. Só que quando ele conversou com esse soldado, o Taff, ele disse o seguinte: olha, essa história não é bem assim. Eu me envolvi sim com a Júlia, tenho planos inclusive para me casar com ela e vou assumir o filho dela como meu filho, porque até então nós achávamos que você havia morrido. A conversa teria sido um pouco acalorada no início, mas no decorrer desse contexto, o Sr. Alfred percebeu que a esposa dele possivelmente estava mentindo e que sim, ela tinha tido realmente um relacionamento amoroso com esse homem. Como essa história ganhou uma proporção muito grande, referente ao possível abuso, o Taff, que era o soldado, eu acredito que ele tinha sim conhecimento que ela estava grávida, mas mesmo assim ele resolveu sair de cena porque o Sr. Alfred perdoou a esposa e disse que criaria aquele filho que ela estava esperando como se fosse dele, que entendia a situação dela também, porque ele simplesmente desapareceu. Não sei se ele teve outro relacionamento amoroso no meio do caminho, mas eles resolveram tentar, só que o casamento não deu mais certo depois disso. Só que essa situação envolvendo a gravidez da senhora Júlia não agradou muito, na verdade não agradou em nada o pai dela, que se chamava Pop Stanley. O Sr. Pop, ele falou que não aceitava aquele tipo de situação, que ele não ia ficar escutando o falatório da vizinhança, e ele insistiu muito, na verdade ele impôs que esse bebê, ao nascer, fosse entregue para adoção, e assim foi feito. No dia 19 de junho de 1945, a senhora Júlia deu à luz uma menina chamada Victoria Elizabeth Lennon, batizando-a assim em homenagem às duas rainhas mais poderosas da Inglaterra e também dando-lhe o nome do Sr. Alfred, ou seja, o Sr. Alfred ele deu o sobrenome para esse bebê. Esse bebê, gente, ele nasceu em uma maternidade do Exército da Salvação, em Ainswood, também em Liverpool. Só que 6 semanas depois, essa criança ela foi adotada por uma amiga da Júlia, tá? Essa amiga se chamava Margaret Pedersen e o marido dela se chamava Peter Pedersen. Ele também era um marinheiro, ele era norueguês, tá? E essa história envolvendo a bebê, que era irmã do John Lennon, a Victoria, teve um desfecho muito emocionante e o John Lennon fez de tudo para encontrar essa irmã quando ele cresceu, na fase adulta, quando ele já era um Beatle. É uma história muito, muito emocionante mesmo. Daqui a pouquinho eu já vou chegar nessa parte. Depois de receber 2 reclamações de sua irmã, Minnie Stanley, a Minnie, ela era irmã da senhora Júlia, tá? Eu não entendi muito bem por que ela fez uma queixa da irmã para o serviço social de Liverpool. Provavelmente ela não estava cuidando muito bem do John Lennon. E o que aconteceu? Nessa denúncia, ela pediu a custódia do sobrinho para ela. Ela, então, ganhou essa custódia, tá? Não somente na justiça, mas a própria senhora Júlia também resolveu que seria melhor para o John Lennon ser criado pela irmã dela. Nesse período, o Sr. Alfred já tinha ido embora de casa. Ele já foi embora, na verdade, de casa antes da Victoria nascer, mesmo ele dando o sobrenome para a menina, mas ele não estava mais casado com a senhora Júlia, porque no fundo ele nunca aceitou muito bem aquele relacionamento que ela teve com o soldado galês. Só que o que aconteceu? Essa história, ela chegou aos ouvidos do Sr. Alfred. Eu não sei como é que ficou muito bem essa questão da adoção do John Lennon, porque até onde eu entendo desse assunto, que também é bem pouco, ele teria que assinar também essa adoção. Então, eu não sei se por algum momento ele resolveu, sim, dar o filho para adoção para a cunhada, ou se isso foi feito meio que por trás dos panos, porque em 1946 ele visitou a ex-cunhada dele, a Minnie,
e ele simplesmente sequestrou o próprio filho. Ele queria levar o John Lennon junto com ele, mas ele iria embora para Nova Zelândia, porque nesse período ele também tinha ido para lá, tinha conseguido um bom emprego e ele queria que o filho fosse junto com ele. Só que esse sequestro, vamos falar assim, chegou rapidamente aos ouvidos da Julia, porque a Mimi percebeu que o John Lennon não estava mais voltando para casa, né, no horário combinado. E o que aconteceu? A Julia e um marido dela na época, um homem chamado Bob Dykes, ele era um garçom que ela tinha conhecido. Em pouco tempo de relacionamento ela já se casou com esse homem, mas ela não queria que o filho fosse embora para outro país. Eu sei que eles conseguiram seguir os rastros do Sr. Alfred, eles foram de carro, e eles conseguiram encontrar em um determinado trecho da cidade. Ali eles teriam tido uma conversa bastante acalorada, e algumas fontes falam que o Sr. Alfred botou a responsabilidade no filho, que tinha apenas 4 anos nessa época, que era John Lennon, pedindo para ele decidir com quem ele queria ficar. A princípio, John Lennon teria dito que queria ir com o pai, só que quando a mãe dele virou as costas para ir embora, ele começou a chorar bastante e pediu para ele ir com a mãe. Ela levou ele novamente para a casa da irmã dela, e nesse período, gente, o Sr. Alfred ele ficou afastado do filho por 20 anos. Durante o resto da sua infância e também adolescência, o John Lennon ele morou em Mendips, na Avenida Menlove, em Walton, isso com a tia dele, a Mimi, e o esposo dela, o Sr. George. Esse casal, eles não tinham filhos, tá? Pelo que dá para entender da história, eles não podiam ter filhos, mas eles tinham um grande apego pelo John Lennon, principalmente a senhora Mimi, e os três se davam muito bem. A senhora Julia, ela nunca abandonou o John, propriamente, ela sempre visitava ele com bastante regularidade. Ele também visitava a mãe dele, e nesse período que ele visitava a mãe, foi aonde realmente ele começou a gostar de música, porque a senhora Julia, ela era muito fã do Elvis Presley. E o John comentou isso mais tarde, que eles passavam horas escutando os discos do Elvis Presley, e foi justamente a senhora Julia que presenteou o filho com uma guitarra. Não era um instrumento assim muito moderno, pelo que dá para entender nas fontes, já era um objeto até bastante usado, mas estava em bom funcionamento e ela presenteou o filho. Ele fez alguns cursos também de guitarra, mas a senhora Mimi, que era a tia-mãe dele, que era ela quem criava, né, era mais mãe do que tia, e ela não gostava muito que o John se interessasse pela música, porque ela tinha medo dele querer seguir uma carreira musical, e ela também achava que aquilo não era futuro para ele, que não iria dar dinheiro, e ela queria que ele cursasse uma faculdade, mas a mãe dele, biológica, teve sim uma grande influência na vida musical do John Lennon. Só que, infelizmente, ele também teve uma grande perda na vida dele, porque apesar da mãe não morar com ele, eles eram bastante apegados. No dia 15 de julho de 1958, a mãe de John, né, a senhora Julia, ela foi atropelada e, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. E o que foi mais marcante ainda é que ela foi atropelada depois de ter feito uma visita para o filho. Quanto à irmãzinha do John Lennon, a Victoria Elizabeth, ela foi encaminhada então para adoção, como eu comentei com vocês, que era justamente para uma amiga da Julia. Só que como o esposo dessa senhora, ele era marinheiro, a Julia acreditava que eles tinham levado essa criança para a Noruega. Mas isso nunca aconteceu, isso ficou somente na cabeça dela, porque depois que essa adoção foi feita, essa amizade da senhora Júlia com essa mulher simplesmente foi interrompida, porque a mãe adotiva não queria que a bebê tivesse qualquer tipo de contato com a família biológica.
mas na verdade ela estava muito mais perto do que a própria senhora Julia acreditava. Ela não foi para a Noruega, ela estava morando em Liverpool. Mais tarde, já na fase adulta, o John Lennon ele ficou sabendo dessa história, porque ele era muito pequeno quando tudo isso aconteceu, e ele ficou extremamente emocionado quando ele soube que ele tinha realmente uma irmã. E ele fez de tudo para encontrar essa menina. Ele espalhou anúncios em jornais e ele contratou detetives para procurar essa irmã, que na época, quando ele descobriu, ela já tinha 19 anos. Ele não fazia ideia de onde ele começaria a procurar, só que ele achava que ela estava na Noruega. Então ele gastou muito dinheiro com essa panfletagem, com essa propaganda envolvendo esse país. Só que ele estava errado, porque ela estava em Liverpool, mas ele não sabia. Somente em agosto de 1998, essa irmã perdida reapareceu e trouxe à tona os motivos pelos quais John Lennon não conseguiu encontrá-la, né? Primeiramente, é porque a Victoria Elizabeth ela foi rebatizada com outro nome. Ela se chamava oficialmente Lilian Ingrid Maria Pedersen. E também o outro motivo é que ela nunca morou na Noruega. A Lilian, ela procurou a imprensa e ela contou toda a história logo após a morte da sua mãe adotiva. E a Lilian, ela disse o seguinte em uma entrevista ao jornal The Sun, abre aspas, guardei este segredo por causa da minha mãe, mas agora que ela morreu, quero encontrar minha verdadeira família, fecha aspas. Só que nesse tempo, John Lennon, infelizmente, ele já havia sido morto pelas mãos de uma pessoa totalmente perturbada e a gente já vai chegar daqui a pouco também nessa parte criminal do vídeo. A Lilian, na verdade, ela descobriu que ela era irmã do John Lennon no ano de 1966, mas a mãe dela pediu para que ela não procurasse a família, mas ao mesmo tempo que ela tinha esse respeito muito grande pela mãe, ela também tinha curiosidade para conhecer as suas origens e ela fez uma busca nos documentos da mãe no momento em que ela não estava em casa e lá ela encontrou a verdadeira certidão de nascimento dela, tá? A mãe já tinha comentado que ela era adotiva, mas nunca entrou muito em detalhes, mas ela descobriu que ela era a irmã perdida de John Lennon, que também na época a imprensa do mundo todo sabia que ele estava em busca dessa irmã, e ela descobriu porque o nome dela estava na certidão de nascimento e ela começou a juntar todas as informações a respeito do irmão. Ela via os shows dele, só que mesmo assim ela não se declarava para ele, mas ela juntava vários tipos de recortes de jornais, começou a colecionar os discos dessa banda, que até então acho que ela não era tão fã assim, mas depois de conhecer, né, o irmão dela, ela começou a ter muito interesse e ela teve um verdadeiro acervo disso tudo. E o irmão dela procurando ela aquele tempo todo, ela sabia que era irmã, mas em respeito à mãe ela não contou. Quando ela resolveu contar, infelizmente já foi tarde demais. Ao todo, o John Lennon ele teve 5 irmãos. Além da Ingrid, que ele nunca conheceu, a senhora Julia ela teve outras 2 meninas, chamada Julia Bard, que nasceu em 1947, e Jacqueline Dykins, tá? Nascida em 1949. Essas 2 irmãs, o John Lennon sempre conviveu, ele sempre procurou os irmãos. Então, elas iam nos shows dele, elas frequentavam a casa dele, então eles tinham uma grande amizade. O pai do John, o Sr. Alfred, quando ele tinha exatamente 56 anos, ele conheceu uma jovem chamada Pauline Jones, que tinha na época 19 anos, ou seja, ela era bem mais jovem do que ele. E juntos eles tiveram 2 filhos, o David Henry Lennon, que nasceu em 1969, tá? O John ele viu esse menino apenas uma vez, quando ele era muito pequeno. E também teve um outro irmão chamado Robin Francis Lennon, que nasceu em 1973, mas esse o John Lennon infelizmente também não chegou a conhecer. Bom, nós falamos então um pouco sobre a infância, a adolescência, essa questão da irmã perdida do John Lennon, que foi sempre uma grande busca na vida dele, que ele não conseguiu realizar. Infelizmente ele morreu antes de poder dar um abraço na irmã. Dá para ver que ele era muito ligado aos irmãos, mesmo aquela que ele nunca chegou a conhecer. Então nós contamos essa parte da história, agora vamos falar um pouquinho também sobre a carreira musical dele, que foi muito importante, envolve os Beatles também. E depois dessa parte, então, da carreira musical, nós vamos falar também sobre o sobrenatural envolvendo a morte de John Lennon. Aos 15 anos de idade, o John Lennon ele formou um grupo de skiff, eu acho que é assim que se fala, gente, chamado The Quarrymen.
tá? O skiff, ele é um tipo de música folk com influência do jazz e também do blues. O John Lennon, ele conheceu o Paul McCartney na segunda apresentação que essa banda fez. Foi uma apresentação realizada em Walton no dia 6 de julho de 1957, era uma festa de igreja. E então, lá ele conheceu o Paul McCartney, eles criaram já logo de cara uma grande sintonia que se tornou uma amizade bem polêmica depois, vocês vão entender por quê. E ele convidou o Paul, então, para fazer parte dessa banda, tá? Eu não sei o nome dos outros integrantes, tá? É meio confuso essa parte da história. Mas o Paul, logo, já de início, gostou do John Lennon, também se interessava por música, então aceitou o convite para participar da banda Quarrymen. De acordo com o Mike, um irmão do Paul McCartney, o pai deles desaprovou logo de início a amizade do Paul com o John Lennon. Ele disse que o John Lennon não era uma boa influência para o filho dele, que seria provavelmente causador de alguns problemas para o filho, mas mesmo assim o Paul insistiu e o pai dele, mesmo tendo essa diferença ali com o John Lennon, ele autorizou então que essa banda ensaiasse na casa dele. Nesse período, o Paul McCartney ele também indicou um amigo dele, que era o George Harrison, para que ele fosse inicialmente o guitarrista da banda. O John Lennon ficou meio na dúvida porque tinham outros rapazes também que participavam, eles meio que trocavam ali os instrumentos, bateria, guitarra, um fazia uma coisa, outro fazia outra, não tinha uma formação definida. Ele, logo de início, teve alguma questão ali que ele não tinha aprovado, o George Harrison, mas com o passar dos dias ele viu que o cara era muito bom mesmo no que fazia, e ele então acabou aceitando a indicação do Paul McCartney, e o George Harrison então começou a fazer parte também do Quarrymen. Antes de chegar na parte que envolve a formação dos Beatles, eu vou ler para vocês uma declaração do John Lennon a respeito da sua reconhecida, tá, por ele mesmo, natureza rebelde. E essa natureza atrapalhou bastante os estudos dele, porque ele foi expulso da faculdade de artes que ele cursava em Liverpool, e também por causa dessa natureza rebelde que ele admitia que tinha, possivelmente ele teve grandes atritos também com os integrantes dos Beatles, principalmente Paul McCartney, e isso também envolve muito a questão de uma namorada que ele teve, a esposa dele futuramente, que foi a Yoko Ono. A gente já vai chegar também nessa parte. Fica comigo, gente, até o final da história, porque é uma história bastante interessante mesmo. Em setembro de 1980, o John Lennon, ele declarou o seguinte, eu achei essa declaração dele muito interessante, eu vou ler ela aqui para vocês. Abre aspas. Uma parte de mim gostaria de ser aceita por todas as facetas da sociedade e não ser este poeta, músico, lunático, barulhento. Mas eu não posso ser o que eu não sou. Eu era o único que todos os outros pais dos meninos, incluindo o pai de Paul, diziam, fique longe dele. Os pais instintivamente reconheceram que eu era um encrenqueiro, o que significava que eu não me conformava e influenciava seus filhos, o que eu realmente fazia. Eu fiz o meu melhor para perturbar a casa de todos os amigos, em parte por inveja, que eu não tinha essa suposta casa, mas eu fiz. Havia 5 mulheres que eram da minha vida, 5 mulheres fortes, inteligentes e bonitas, 5 irmãs. Uma acabou sendo minha mãe. Ela simplesmente não conseguia lidar com a vida. Era mais nova e tinha um marido que fugiu para o mar e a guerra estava acontecendo e ela não conseguia lidar comigo, e acabei morando com a sua irmã mais velha. Agora, aquelas mulheres eram fantásticas, e essa foi a minha primeira educação feminista. Eu me infiltraria nas mentes dos outros garotos. Eu poderia dizer, os pais não são deuses porque eu não vivo com os meus, e, portanto, eu sei. Foi uma declaração um pouquinho longa, gente, mas eu achei muito interessante porque isso também define bastante o que o John Lennon pensava, tá, a respeito da sua própria vida, a respeito dele mesmo. Eu não vou me aprofundar muito, gente, na história dos Beatles, isso é papo para um outro vídeo, tá? Se vocês quiserem também, deixa aqui para mim no comentário. Mas não tem como falar do John Lennon e não falar dos Beatles, é impossível, tá? Então eu vou contar brevemente a ligação deles, até porque o Paul McCartney também faz parte do lado sobrenatural dessa história. E é importante vocês conhecerem a ligação dele com o John,
porque mesmo depois da morte do John Lennon, essa ligação com o Paul McCartney dá para ver que tem algumas questões ali que machucam bastante ele ainda, que talvez, mesmo ele dizendo o contrário, ainda não esteja bem resolvido na cabeça dele. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e também o Ringo Starr, eles se tornaram os Beatles no início de 1960. Um homem chamado também Stuart Sutcliffe, ele era amigo do John Lennon da escola de arte que ele foi expulso. Mais tarde ele também se juntou à banda como baixista, tá? Que nesse período ainda era a Carrie Mann, mas depois ele também fez parte brevemente ali dos Beatles. Pelo que eu entendi, ele substituía também alguns integrantes quando eles não podiam participar. Só que depois de um certo período ele realmente se afastou definitivamente e o Ringo Starr ele se tornou um membro definitivo da banda, tá? Porque nesse período ele também ainda não estava muito certo, mas ele acabou ficando. Em agosto de 1960, os Beatles eles foram contratados por uma turnê de 48 noites em Hamburgo, na Alemanha Ocidental. A tia do John Lennon, ela ficou horrorizada com essa história, ela não queria de jeito nenhum que o sobrinho fizesse parte daquela banda. Ele estava há muito tempo ausente, já tinha sido expulso da faculdade que ela tanto sonhava para ele, mas ele realmente bateu o pé, disse para a tia que amava muito ela, respeitava, mas ele não iria abandonar a carreira dele e assim foi feito. Após a primeira turnê em Hamburgo, a banda ela aceitou outra em abril de 1961 e uma também terceira turnê, tá? Eles fizeram a segunda. E depois dessa terceira turnê aconteceu em abril de 1962. Só que nesse período, alguns membros da banda, não sei se todos, mas alguns deles começaram a se envolver com substâncias ilícitas e foi aí também que a fama já estava explodindo, os nervos também já estavam à flor da pele, um queria uma coisa, outro queria outra, e já logo desse período de 1962, algumas divergências veladas, tá, na banda já começaram a acontecer. Enfim, gente, os Beatles, eles foram a maior banda da história da música, tá? Tem gente que fala que não, mas a maioria referente à crítica musical fala que sim, e os números realmente não mentem, tá? E eles foram responsáveis por infinitas revoluções na cultura pop. Eles venderam mais de 160 milhões de cópias dos seus 13 álbuns de estúdio. Somando as várias compilações lançadas ao longo das décadas, esse número ele sobe para incríveis 333 milhões de discos vendidos até hoje. Só no Brasil foi vendido mais de 4 milhões de álbuns até o ano de 2022. Esses números que eu trouxe para vocês agora, eles são de 2022, então pode ser que agora, provavelmente, já tenha aumentado ainda mais. Em 1958, John Lennon ele conheceu uma mulher chamada Cynthia Powell. O John ele viajava muito e sempre se comunicava com ela por cartas. E em 1962, após 4 anos desse namoro, assim meio que mal via ela pessoalmente por causa das viagens, mas eles resolveram morar juntos em Londres. No dia 8 de abril de 1963, nasceu um filho, tá? O John Lennon, ele teve 2 filhos, um foi com a Cynthia, e esse menino, hoje já um homem, né, ele se chama Julian Lennon. E uma curiosidade também é que o Paul McCartney, ele escreveu a música Hey Jude para o filho do John Lennon com a Cynthia. Isso ele fez, tá? Essa música, essa letra ele fez depois que o John Lennon se separou dela. O menino ficou muito triste por causa disso. E ele fez, então, essa música que fez um estrondoso sucesso. Até hoje ela é muito tocada também. Inicialmente, essa canção que o Paul McCartney fez, ela se chamava Hey Julie, tá? Mas depois ele decidiu mudar o título e ficou Hey Jude. A Cynthia e o John Lennon, eles não eram casados oficialmente, mas no dia 23 de agosto, tá, do ano que o Julian nasceu, 1963, eles resolveram, então, oficializar a união e a Cynthia, então, começou a se chamar Cynthia Lennon. A união do John com a Cynthia sempre foi um motivo de dor de cabeça para o empresário da banda, um homem chamado Brian Stein. Ele era um homem que tinha muita preocupação, porque os Beatles, eles se tornaram uma febre,
Tanto é que eles ficaram também ali naquele período da Beatlemania, tá? Então foi uma coisa assim muito estrondosa, as meninas ficavam realmente enlouquecidas, assim, dá pra ver nos vídeos antigos que era um desespero total, tinha meninas passando mal praticamente em todos os shows que eles iam. E o fato do John Lennon ser casado tão jovem preocupava o Brian, porque ele achava que isso poderia talvez interferir na carreira deles, como eles tinham muito assédio, tá? Tinham muitas mulheres ali pedindo para ter um relacionamento com eles, e isso preocupou muito o Brian, mas o John Lennon falou que não, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que ele fazia o papel dele de músico, mas que ele tinha a esposa e o filho dele em casa também. Até onde se comenta da história, fala que o John Lennon respeitava bastante a esposa e que ele realmente não tinha esse hábito, talvez que outros integrantes tinham, de trair as suas namoradas. Parece que ele era muito centrado nisso. Só que isso também teria mudado um pouco depois que ele conheceu a Yoko Ono. Só que com o passar do tempo, a Cynthia ela começou a acompanhar também bastante o John Lennon. Mesmo ela tendo filho, muitas vezes ficava com alguém da família para ela poder sair um pouco mais com ele, porque simplesmente ela era muito ciumenta. Ela já conheceu ele assim, sendo um cara famoso, só que no decorrer do tempo as coisas começaram a ficar mais acaloradas, tinham fãs que realmente passavam do limite, e ela começou a se incomodar. Muitas brigas entre o casal começou a acontecer por causa de ciúmes dela, até que chegou um ponto que não deu mais para continuar, porque entre a carreira e a esposa, como o casamento já estava muito desgastado por brigas, o John Lennon resolveu ficar então com a carreira musical, mas ele nunca se afastou do filho, sempre cumpriu as suas obrigações de pai muito bem, tanto financeiras como também a socialização entre ele e a criança. Então ele passava também bastante tempo com o Julian sempre que ele estava nessas paradas, né, malucas que ele fazia, porque era muito show mesmo. Ele sempre estava também na presença do filho. Referente a Cynthia, ela depois da separação do John, ela se casou mais 3 vezes e ela infelizmente faleceu no dia 1º de abril de 2015, aos 75 anos de idade, na Espanha. Apesar da Beatlemania, de todo o sucesso e fama, as coisas entre os meninos de Liverpool, como eles também eram conhecidos, não andavam muito bem. Essa parte dos meninos de Liverpool me lembrou também bastante os meninos de Guarulhos. Nós temos um vídeo aqui também, gente, para quem gosta dessa questão musical com sobrenatural. Nós temos alguns aqui no canal, tá? Temos o Mamonas Assassinas, que eram conhecidos como os meninos de Guarulhos, e também tem outros personagens aí famosos numa playlist chamada Fantasmas Célebres. Depois desse vídeo, corre lá para ver que tá bem interessante também. Enfim, a separação dos Beatles foi um processo complexo e multifacetado, influenciado por diversos fatores ao longo dos anos. Em setembro de 1969, o John Lennon, ele reservadamente, ele informou aos seus companheiros de banda que ele estava deixando o grupo. Só que esse fato ele não se tornou público até o dia 10 de abril de 1970, quando Paul McCartney também renunciou, tá, ao seu cargo na banda, vamos dizer assim. A relação dele com o John Lennon estava muito desgastada, eles estavam brigando bastante, mas não era somente os dois. Outros integrantes também já estavam até procurando alguns trabalhos solos, porque eles já estavam vendo que a banda não iria durar muito tempo, e infelizmente isso aconteceu. Houveram numerosas causas para a separação desse grupo, inclusive o abandono das turnês em 1966 e também a morte do empresário deles, o Brian Stein, que faleceu em 1967. Quando o Brian faleceu, aí mesmo que as coisas pioraram, porque esse homem ele tinha o dom de conseguir amenizar as coisas entre os meninos, que tinham personalidades muito fortes também, principalmente o John Lennon e o Paul McCartney. Eles se gostavam, sim, dá pra ver que eles tiveram um período muito legal na vida dos dois juntos, mas isso, infelizmente, acabou. E muita gente fala, tá, até o próprio Paul McCartney também, que a Yoko Ono também teve muito a ver com a separação dos Beatles, porque ele falou que ela era uma verdadeira interferência na banda, que ela influenciava muito o John Lennon, que ele era manipulado, tá, pela Yoko Ono, e que infelizmente ela teria entrado ali na vida dos Beatles, isso na palavra meio que bem contornada do Paul McCartney, mas outras pessoas também muito próximas a eles culpavam bastante a Yoko
pelo fim dessa banda. Enfim, gente, as coisas ficaram muito difíceis entre eles e eles definitivamente encerraram o trabalho dos Beatles em 1970, deixando aí milhares de fãs desesperados. Muitas pessoas atacaram Yoko Ono na época, outras a defenderam, falando que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. O John Lennon sempre defendeu ela também. Por quê? Quando o John Lennon ele ainda era casado com a Cynthia, em 1966, ele conheceu a Yoko em uma exposição de arte. Nunca foi comprovado que ele traiu a esposa, mas como a relação já estava muito desgastada, algumas pessoas acreditam que desde aquela época ele já teria se envolvido com ela. A história de John Lennon e Yoko Ono é complexa, tá? E cheia de eventos marcantes. O John e a Yoko, eles se conheceram, como eu falei para vocês, em 1966, mas somente em 1968 eles resolveram realmente assumir essa relação e eles começaram a colaborar artisticamente um com o outro e lançaram o álbum Two Virgins, eu acho que é assim que se pronuncia. A Yoko Ono, nessa época, ela era uma artista ainda experimental e influente também. E o seu relacionamento com John Lennon teve um impacto significativo na vida pessoal dele. Em termos de envolvimento com outras mulheres, há também relatos de que a Yoko Ono ela encorajou o John Lennon, né, com o passar do tempo a relação deles também já estava um pouco desgastada, e ela teria influenciado ele a praticar o relacionamento aberto. E foi aí que o tiro saiu pela culatra, porque segundo o que uma jovem, na época chamada Mai Pang, que era assistente ali do John Lennon, ela teria recebido um convite da Yoko Ono para ter um relacionamento com o John Lennon. Ela era bem mais nova do que ele, ela era muito bonita também. E o John Lennon no começo não queria, ele era muito apaixonado pela Yoko Ono, não teria aceitado essa proposta, né, maluca ali que ela tinha feito para ele. Só que com o decorrer do tempo a relação estava muito desgastada, ele resolveu aceitar conhecer um pouco melhor a Mai. A Mai se envolveu logo com ele, ela disse que ele era uma pessoa muito encantadora, viu um outro lado dele, sem ser profissional, que ela não conhecia, e ela se apaixonou por ele. E ele também começou a se envolver com ela de uma forma muito mais intensa do que a Yoko Ono realmente queria. E foi ali que um pedido de divórcio surgiu, tá? Alguns falam que foi ela, outros falam que foi ele, mas eu acredito que tenha sido ele, porque ela voltou atrás, pediu para Mai se afastar dele. Ela disse que quem decidiria isso era o John Lennon, ou seja, já deu uma afrontada nela ali, ela já viu que o negócio estava feio. E a Yoko Ono então se viu desesperada e pediu para voltar com o John Lennon. E ele resolveu então dar uma nova chance para Yoko Ono e deu ali um chega para lá na Mai, tá? Mas eles ficaram bastante tempo juntos, tem muitas fotografias deles juntos, inclusive em vários eventos públicos onde ele apresentava ela como realmente uma namorada. Mas, enfim, eu sei que a Mai ficou bem chateada com esse final de relacionamento e ela sempre falou que o John Lennon foi uma pessoa muito importante na vida dela e se tornou realmente a grande paixão da sua vida. John Lennon morreu de forma inesperada no dia 8 de dezembro de 1980. Ele foi baleado por um homem chamado Mark David Chapman, do lado de fora do edifício Dakota, onde ele e a Yoko Ono moravam também com o filhinho do casal. O John Lennon ele teve um filho com a Yoko Ono, esse menino se chama Shantaro Ono Lennon, hoje mais conhecido como Sean Lennon. Esse menino ele nasceu no dia 9 de outubro de 1975, ou seja, ele estava com apenas 5 anos de idade quando o pai dele faleceu de uma forma tão brusca. O incidente envolvendo a morte de John ocorreu quando ele e Yoko Ono retornavam ao edifício Dakota após uma sessão de gravação em estúdio. Mark Chapman era, intitulado, ele mesmo se intitulava um fã muito perturbado do John Lennon. Ele havia esperado pelo John do lado de fora desse prédio durante boa parte daquele dia, e ao se aproximar do casal, ele pediu que o John Lennon autografasse um álbum para ele. E o John Lennon fez isso, tá, gente? Tem uma foto muito triste até, onde ele tá assinando esse álbum e minutos depois ele perderia a vida, pelo mesmo cara ali que estava pedindo autógrafo para ele. Então, logo depois que ele assinou
esse álbum, o Mark, ele disparou contra o John Lennon, e o John Lennon recebeu 5 balas, né, no corpo dele. Só que alguns pesquisadores acreditam, alguns investigadores, que não tenha sido somente o Mark, ou então que ele estava com uma segunda arma também junto com ele, porque as balas que foram retiradas do John Lennon também mostravam que eram de armas diferentes, mas essa investigação também nunca foi colocada muito para frente. Eu não vou me aprofundar muito na parte criminal, porque não é o foco desse vídeo. Mas tem essa questão ali também bem polêmica de por que isso não foi melhor investigado, mas o Mark também nunca culpou ninguém. Ele disse que ele agiu sozinho porque ele achava que o John Lennon era um grande impostor. Ao mesmo tempo que ele era fã, ele também tinha uma certa raiva dele, uma certa inveja dele também, tudo isso misturado. Esse homem ele está preso hoje, ele pegou prisão perpétua, ele casou na prisão também, tá? Mas até onde se sabe, ele muda muito ali a questão de por que ele fez uma coisa dessa, mas uma coisa é fato, gente, foi um motivo assim totalmente descabido, totalmente torpe, tanto é que ele não teve direito a nenhum tipo de revogação da pena, é pena de prisão perpétua e ponto final. O corpo do John Lennon ele foi cremado e a Yoko Ono ela espalhou as cinzas dele pela Central Park de Nova York, onde hoje está o memorial de Strawberry Fields, tá? Que foi posteriormente erguido em homenagem ao John Lennon. A Yoko Ono ela ainda é viva, ela está com 90 anos de idade, ela ainda trabalha com eventos musicais, o filho dela também, o Sean Lennon, também é músico, e o Julian também é músico, ou seja, os dois filhos, tá? Que aparentemente os dois irmãos têm uma boa relação com o outro, tem várias fotografias dos dois juntos na internet. Em eventos musicais, a Yoko Ono também convive com o Julian, então a princípio é uma relação muito legal que eles têm. E a Yoko Ono fez 90 anos, gente. Esse ano, agora em fevereiro, ela vai fazer 91 e ela está muito bem de saúde. Bom, nós falamos então sobre todas essas questões envolvendo John Lennon, carreira, música, enfim, a morte dele. E agora nós chegamos na parte sobrenatural do vídeo. Eu espero que vocês gostem. Em 1995, os Beatles restantes, tá? Eles voltaram ao estúdio para transformar algumas canções inacabadas de John Lennon em canções dos Beatles. Só que enquanto eles gravavam a Free as Bird, acho que é assim que se fala, eles sentiram a presença do John Lennon no estúdio durante a gravação dessa música. E eles também sentiram uma energia muito forte, o cheiro do John Lennon dentro do estúdio. Quanto a esse fato, possivelmente sobrenatural, o Paul McCartney ele disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, havia muitos acontecimentos estranhos no estúdio, ruídos que não deveriam estar ali e equipamentos fazendo todo tipo de coisas estranhas. Havia uma sensação geral que John estava por perto. Ou seja, o Paul McCartney, gente, ele fala que muitas coisas aconteceram referente a instrumentos, tá? Ele disse que lâmpadas também acendiam sozinha, apagavam, teve lâmpadas que estouraram. Teve equipamentos ali que caíram sozinhos também. Teve um cheiro muito forte dentro do estúdio do perfume que o John Lennon usava. Então, para o Paul McCartney e também para outros integrantes, o espírito dele também nunca abandonou de fato os amigos. Quando o restante dos Beatles, tá? Eles gravaram uma música chamada Real Love, o Paul McCartney ele também afirmou que o John Lennon estava lá e que ele tentava de alguma forma sim fazer a presença dele ser reconhecida e também de certa forma contribuir para a gravação, porque a maioria das letras, para não dizer todas as letras das grandes músicas dos Beatles foram escritas pelo Paul e também pelo John. Quanto a esse outro fato ligado ao sobrenatural, o Paul McCartney ele relatou o seguinte, abre aspas, colocamos uma daquelas gravações paródias ao contrário no final do single para dar uma risada, para dar a todos aqueles malucos dos Beatles algo para fazer. Acho que era o verso de uma música de George Formby. Então, estávamos ouvindo o single finalizado no estúdio numa noite, e ele chega ao fim e diz, ruídos, John Lennon. Eu juro por Deus, nós pensamos, é o John.
ele gosta, fecha aspas. O que aconteceu ali, gente? Eles colocaram uma música, na época era fita, ou o disco ali que seja, eles botaram para tocar ao contrário, porque eles achavam engraçado, era uma coisa que o John Lennon gostava de fazer. Ele achava engraçado músicas serem tocadas ao contrário. E numa dessas músicas tocadas ao contrário, deu muito ruído, e o nome John Lennon apareceu. O Paul McCartney sempre jurou de pé junto que aquilo ali aconteceu, não foi coisa da cabeça dele. E o nome dele foi dito, John Lennon. Então, para eles, foi um sinal que o John estava ali, até porque ele gostava de fazer esse tipo de coisa. Depois de gravar aquela primeira música que eu comentei para vocês, Free as Bird, e também essa última, Real Love, os meninos de Liverpool, né, os que sobraram deles ali, porque eles sempre se reuniam também para conversar e para falar sobre a época em que eles fizeram tanto sucesso. Então, o que aconteceu? No final desse dia que eles gravaram essas músicas, eles resolveram tirar uma foto, tá? E nessa foto, segundo Paul McCartney, misteriosamente um pavão branco, que é até uma espécie rara de ave, apareceu do nada, tá? Atrás de uma árvore, e tanto é que esse pavão branco está na foto. O que é mais curioso disso tudo? É que esse pavão saiu, só tirou fotografia e saiu. E o mais curioso é que o Julian Lennon, o filho mais velho do John, ele estava junto nesse dia das gravações. E ele sempre comentou pro pessoal que o pai dele falava o seguinte: se um dia eu morrer, primeiro do que você, eu vou dar um sinal que eu vou estar por perto, eu vou dar um jeito de dar um sinal. E qual seria esse sinal? Através de uma pena branca. E como o pavão tinha penas brancas, o John, né, provavelmente, segundo todos eles, teria dado esse sinal através daquele animal. Então, para o filho dele, a presença de um pavão branco simbolizava, sim, que o pai dele sempre esteve junto com eles. Em 2007, saíram algumas matérias na internet informando que o vocalista da banda britânica Oasis, um homem chamado Liam Gallagher, ele afirmou que a sua mansão em Londres está enfeitiçada e também disse ter visto na cidade de Manchester o fantasma de John Lennon. O Liam, ele afirma ser um grande admirador do John, inclusive ele já fez alguns tributos, tá? Ele se veste bem parecido também com o John Lennon nesses tributos. E ele falou que ele sempre se inspira no John para criar suas próprias canções. O Liam, ele também comentou que ele costuma ser visitado por vários espíritos, não só pelo do John Lennon. Uma fonte muito próxima do Liam Gallagher comentou que ele não consegue dormir, tá? Muitas noites ele passa em claro, porque ele é muito visitado por espíritos e nem sempre são espíritos positivos. Essa fonte, que não quis se identificar, disse também o seguinte, abre aspas, Liam fica acordado escutando os ruídos, com a luz acesa. Às vezes, ele se levanta e sente que está sendo olhado por alguém de outro mundo. Fecha aspas. O Liam também comentou que uma vez ele estava na casa de um amigo dele em Manchester e que ele sentiu uma presença muito forte dentro do quarto, mas ele não conseguia ver, tá? Então, nem sempre ele consegue ver, mas ele consegue sentir a presença. E ele tinha certeza que quem estava com ele no quarto era o John Lennon, porque ele teve esse pensamento, ser o John, ele estava dormindo, acordou pensando no John, já com aquela presença ali muito próxima a ele. Então, é uma pessoa que sim, que garante que o John Lennon, o espírito dele ainda não conseguiu se desgarrar, né, da música, se desgarrar daquela antiga vida terrena que ele teve aqui. Em setembro de 2019, o site Mail Online publicou uma matéria informando que o Paul McCartney revelou que ele sonha frequentemente com John Lennon. O Paul, inclusive, ele falou sobre isso no programa de entrevistas The Late Show com Stephen Colbert. O Paul, ele disse o seguinte quanto a esses sonhos, eu vou deixar aqui para vocês. Abre aspas. Eu sonho com ele. Quando você tem um relacionamento assim há tanto tempo, um relacionamento tão profundo, adoro quando as pessoas revisitam você em seus sonhos. Muitas vezes tenho sonhos com bandas e eles são loucos. Estou sempre com John. Tenho muitos sonhos com John. Eles são sempre bons. O Paul McCartney também falou que ele conversa muito com John Lennon. Ele conversa no sentido de falar sozinho,
mas que sempre que ele tem uma dúvida, sempre que ele tem uma pergunta, algo que ele está realmente muito aflito, ele sente que a resposta vem de alguma forma e que essa resposta é dada pelo seu grande amigo, que muita gente fala que ele não gostava do John Lennon. Ele teve algumas batalhas judiciais também com o John Lennon por causa de músicas, de direitos autorais, enfim. Mas ele falou que sempre gostou muito e que sim, que infelizmente ele teria se envolvido com uma pessoa que interferiu muito na vida deles, tanto na vida musical quanto na vida de amizades. E essa pessoa seria Yoko Ono, mas que depois da morte o espírito teria esse outro entendimento também, e os dois estão muito próximos e que ele sim, ele sempre pensa no John Lennon com muita saudade. Em 2023, um motorista de ônibus chamado Ty Daniel, ele disse ter visto o rosto do John Lennon se formar em uma poça de água na estrada. Ele parou o ônibus e tirou uma fotografia que eu vou deixar aqui para vocês, tá, gente? Só que assim, essa fotografia, ela pode ser tanto uma pareidolia, como ela também pode ter sido mexida digitalmente. Eu não consegui encontrar nenhuma fonte segura que atestou que essa foto realmente foi analisada. Eu acho ela muito certa. Eu acho que talvez ela possa ter tido sim algum tipo de manipulação, mas eu não tenho como afirmar. Eu acredito que manifestações ocorram em fotografias, mas essa eu achei ela muito bem feita, mas eu não posso afirmar, tá? Então eu quero que você olhe bem para essa foto e deixe aqui para mim no comentário o que você achou dela. Ela é verdadeira, sim ou não? Em fevereiro de 2017, o site The Sun entrevistou a médium Christine Hamlet, na época com 60 anos de idade. A Christine, ela disse que conseguiu capturar os rostos de John Lennon e também do George Harrison, após invocar espíritos usando um papel prateado. A Christine, ela usa uma técnica chamada transcomunicação instrumental para evocar imagens em superfícies reflexivas, como a água ou vapor, e também o papel de origami prateado, enquanto ela usa também uma câmera para poder fazer esse tipo de registro. Essa foto que eu vou mostrar aqui para vocês, ela realmente parece mostrar rostos, tá? 2 rostos que são, sim, parecidos com o do John e também com o do George Harrison. O George Harrison também, gente, ele já é falecido, tá? Ele faleceu por causa de um câncer de pulmão. A Christine, ela disse que ela nunca evoca os espíritos, que ela nunca pede, ela coloca ali, faz as suas orações, vamos dizer assim, e se alguém estiver ali e quiser se comunicar, ela então faz essa técnica, esse rosto seria captado nessa técnica, e ela garante que é o rosto, sim, sobreposto, do John e também do George, tá? Mas não tem como afirmar que isso tudo é verdadeiro. Ela também teria feito essa técnica e teria aparecido o rosto, né, o suposto rosto do Michael Jackson e também da princesa Diana. A princesa Diana, nós também temos 2 vídeos aqui no canal muito interessantes falando sobre ela, sobre o sobrenatural, sobre a morte dela, teorias da conspiração. Depois, se você quiser conferir esse vídeo, tá bem legal também. Então, assim, gente, são algumas histórias envolvendo sobrenatural. Tem muitas outras fotografias na internet mostrando supostamente o rosto do John Lennon, mas são fotos que eu não vou nem deixar aqui para vocês, porque, na minha opinião, são montagens muito nítidas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui para mim no comentário o que você achou dessa história. Deixa o like, também compartilha, se inscreve se ainda não é inscrito, que isso vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom, gente? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.